Fala, Fernando, chegamos para mais um vídeo aqui no canal do Amigos do Urbano, desta vez, novamente, da sessão Jogos para Sempre, só que a gente vai falar agora do Santos e Boca realizado no Brasil, né? Na semana passada a gente focou nos jogos realizados entre as duas equipes na Argentina, e para falar sobre este assunto, este jogo de quarta-feira e também o histórico geral entre as duas equipes, estou aqui com ele, a Fera. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Vini? Expectativa muito grande para a partida da quarta-feira. O Santos pode chegar novamente a uma final de Libertadores. O Santos enfrenta Boca Juniors aqui no Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, né, deste confronto em partidas em solo brasileiro e esperamos que o Santos tenha ótima sorte na próxima partida, Vini. É isso mesmo, porque o histórico esse que ganhou mais um empate, né? Lá na Argentina, um empate 0-0 na Bomboneira na quarta passada. Então ficou assim agora: 3 vitórias do Santos, 3 empates e 2 derrotas. E o Fernando falou nos jogos realizados no Brasil, a gente vai ter um bônus, uma vitória do Santos na Venezuela. Aqui no Brasil são 2 vitórias para cada time. Na Venezuela, uma vitória do Santos. Então, no total, a gente tem 13 jogos contra o Boca, com 6 vitórias do Santos, 3 empates e 4 derrotas. E, Fernando, a expectativa é para que essa estatística vire 7 vitórias do Santos, porque só a vitória nos interessa. Afinal, não temos mais idade para acompanhar uma disputa por pênaltis. Eu não quero pênalti. Sai para lá, 0-0 não dá. Então o Santos vai ganhar. Eu vou inaugurar aqui o nosso palpite. O Santos vai ganhar por 1-0, gol de Marinho. Você vai chutar? De quanto o Santos vai ganhar e quem vai fazer o gol? Ou os gols? O Santos vai ganhar por 3-0, Vini. Com um gol do Marinho, um gol do Lucas Braga, que está merecendo muito gol, e um gol de cabeça do Lucas Veríssimo, Vini. Você está dizendo que o Boca vai tomar em 90 minutos o mesmo número de gols que tomou em 13 jogos? 6, 8, 10, 11. 11 jogos, é isso? Vini, o Boca vai se descontrolar depois do primeiro gol do Santos. Por quê? E aí, obviamente, tem a parte ufanista de tudo. Claro. Mas assim, o Santos abre o placar, na minha opinião, né, o exercício de futurologia, e o time do Boca vai ter que partir. O Boca não vai poder segurar. E aí, o time do Santos é muito mortal no contra-ataque. E se a partida ofertar ao Santos essa possibilidade de jogar pelo contra-ataque, jogando nos contra-ataques, eu acredito que o Santos vai fazer mais gols no Boca Juniors, sim, Vini. Tomara. Nossa, como eu quero que o Santos classifique de uma maneira tranquila, tudo que eu mais quero. E, Fernando, a história entre esses dois times são gigantes do continente, né? Com certeza estão entre os 5 maiores clubes da América. E essa história começou no dia 17 de março de 1956, num jogo realizado aqui na Vila Belmiro. O Santos ganhou por 3-2 e foi de virada. Quem fez os gols foram Pagão, Pepe e Vasconcelos, 3 craques da nossa história. Então, na primeira partida entre os dois clubes, o Santos já deu aquele cartão de visitas, né? E essa competição, Vini, foi o torneio internacional da Federação Paulista e foi a primeira conquista internacional do Santos Futebol Clube, em 1956. Então, o Boca passou pelo caminho da nossa primeira conquista. Quem sabe o Boca não passa novamente no caminho de uma nova conquista internacional do Santos, Vini. O próximo jogo que a gente vai falar, então, como hoje é focado apenas nos jogos aqui no Brasil e na Venezuela, é a final da Libertadores de 63, no dia 4 de setembro de 63. O mesmo placar, Santos 3, Boca 2, só que dessa vez no Maracanã. O Santos começou o jogo com tudo, abriu 3-0 com 28 minutos, estava ganhando por 3-0, 2 gols do Coutinho e um gol do Coringa Lima. O San Filipe fez no final de cada tempo e diminuiu aos 43 do primeiro tempo e fechou o placar aos 44 do segundo tempo. A torcida compareceu em peso ao Maraca, 73.376 pagantes. O Santos jogou com Gilmar, Dauro, Mauro, Calvé, Geraldino, Zito e Lima, Dorval, Coutinho,
Pelé e Pepe, o técnico era o monstro Lula. Fernando, esse jogo o Santos abriu, deu a impressão que ia fazer um placar muito mais elástico, mas o Boca conseguiu diminuir, mas foi importantíssima a vitória para o Santos levar o resultado que o favorecia lá para a Bombonera. Uma semana depois acabou saindo campeão. Isso, Vini. E, na verdade, a forma como o Santos conduziu o jogo depois de abrir 3-0 no placar foi muito importante para a construção do clima de guerra que aconteceu na segunda partida no jogo de volta. Esses 2 gols que o San Filipe marcou para o Boca Juniors deu aos argentinos uma falsa esperança de que eles conseguiriam bater o Santos e tentar virar a eliminatória num jogo de desempate, né? Mas, enfim, na semana anterior já falamos, o Santos foi a Bombonera e ganhou também. Deixa eu ver se eu consigo colocar o gol do Coutinho, que foi um golaço. A gente está usando uma plataforma nova e a gente é meio velho, né? Então vamos... meio idoso. Vamos ver. Eu estou compartilhando minha tela, teoricamente. Vocês estão vendo um vídeo, certo? Ou não? Certo. Eu estou, Vini. Quem vem com a bola é o Zito. Aí ele dá uma enfiada pro Coutinho. Olha a paulada que o Coutinho vai dar. Vamos voltar. Zito com ela. Bola no Couto. Olha a bomba que ele dá na gaveta. Inapelável. Zito que jogava com a camisa 5, mas sempre jogou à frente de Mengalvio, né, Vini? Sempre foi muito mais ofensivo que o Mengalvio. O Mengalvio é o que ficou de fora desse jogo, né? Exatamente. E inclusive o Vini já discutiu em redes sociais sobre o posicionamento do Zito e o Mengalvio. Brigaram com o Vini, que o Vini colocou o Mengalvio como volante. E não, porque ele usava a camisa 8 e formava o ataque dos sonhos. Mas nesse lance é legal que a gente vê que o Zito chegava muito mais à área que o Mengalvio, né? E é uma coisa que é pouco conhecida, até por conta da numeração das camisas dos dois, né? Isso, o Zito que, para alguns, é o maior jogador da história do Santos, né? A gente já teve Pelé, obviamente, mas o Zito é uma figura... O Zito tem uma estátua, né? O cara tem uma estátua. É muito provável. Muito provavelmente o Zito foi o jogador mais influente da história do Santos, né, Vini? Até após a aposentadoria, tudo mais, continuou. Sim. Mas eu digo, ele causava uma influência em seus companheiros, né? A forma dele liderar dentro e fora de campo, e as histórias que a gente escuta do Zito fora de campo são até mais belas, e de como ele protegia os seus companheiros de equipe fora de campo, seja para renovar contrato, seja quando alguém chegava de outra cidade, ou quando algum jovem era promovido ao time principal. É possível que o Zito tenha sido, nesse aspecto, maior que o Pelé, sim. Sim, a camisa que eu tô hoje não tem o nome do Zito, mas tem o nome do ataque dos sonhos, acho que dá para ver aí, Dorival, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Dá para ver o Pepe, agora deu. Isso. Deu para ver? Bela camisa. Belíssima camisa. E vamos para o próximo jogo, que aconteceu em 68, dessa vez de novo, na Vila Belmiro. O Boca venceu, 1-0. O Santos estava completinho, timaço em 68, mas o Boca veio aqui, venceu. Foi o último jogo entre as duas equipes na Vila Belmiro. Quarta-feira essa história será retomada. E aí Fernando Santos deu o troco 3 anos depois, lá na Venezuela, na cidade de Caracas. 3-0, gols de Nenê, Pelé e Laírton. O Boca era o atual bicampeão argentino. O Santos tinha essa característica, né, Fernando? Dentro da era Pelé, que durou de 56 a 74, o Santos conseguiu se reinventar algumas vezes, né? Teve o auge, onde conquistou o mundo. Depois teve um... Na verdade, até começa antes. Antes, né, Vini? O time de 58 é um time muito marcante. Sim. Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista de 58 com 58 gols, uma marca até hoje que não foi alcançada. E não será? Eu não sei não sei, Vini, porque as marcas do Pelé estão sendo todas superadas, né? Daqui a pouco as pessoas... daqui a pouco os caras vão dizer que só vale jogo que aconteceu sábado à tarde, aí o Pelé fez 12 gols. Exato. E, enfim, aí Ricardo Bueno fez mais gols pelo Oeste e passou o Pelé, enfim. Daqui a pouco a gente vai ter algum tipo de recontagem desse tipo, né? E esses gols aqui contra o Boca não valeram, né? Segundo alguns, esse do amistoso de 71... Era como se fosse uma Florida Cup. Mas a era Pelé, ela teve muitos momentos, e esse time de 68 é um dos principais times da era
Pelé, né, Vini? Sim. Foi um time que foi campeão brasileiro, né? Campeão do Roberto Gomes Pedrosa, campeão paulista, com o pé nas costas. E, além disso, tinha uma defesa que era simplesmente fantástica. Tem os 4 aí da defesa? Tem os 4 da defesa aí? Tem a escalação aqui completinha. Deixa eu achar aqui, dia 23 de maio de 68, a escalação do Santos é impressionante e mais impressionante ainda é o Boca ter vencido. O Cláudio, que foi um goleiro espetacular, goleiro que... Sim, Cláudio Maurício. Talvez não jogou Copa do Mundo por conta de lesão, mas era um baita de um goleiro. Na lateral a gente tinha Carlos Alberto, a zaga era composta por Ramos, Delgado e Joel Camargo, na lateral esquerda Rildo. Só isso. Desses aí, o Carlos Alberto, capitão do Tri. O Rildo era para ter jogado a Copa de 70, foi cortado nas vésperas por possível problema no coração, exato. E o Joel Camargo também jogou a Copa de 70, ele foi reserva. Sim. O meio tinha Clodoaldo e Lima. E o Ramos Delgado era argentino, por isso que não jogou a Copa de 70, né, Vini? Só por isso. E porque a Argentina não classificou. Clodoaldo e Lima no meio. Clodoaldo também titular da seleção. Lima tinha sido titular da Copa anterior, de 66. Na frente, Toninho, Douglas, Pelé e Edu, depois entrou o Pepe. Ou seja, um timaço. E o Boca mostrou. Mostra o livro aí, Vini. Isso. Aqui, ó. Professor Guilherme Nascimento. Aqui é a Bíblia do torcedor santista. Sim. Aí, Fernando, a gente já falou de 71, né? Que o Santos mostrou força. Sim. E venceu. Aí o Santos e Boca ficaram um tempão sem jogar no Brasil. Sim. Quando voltaram a jogar em 2003, em um jogo que não traz boas memórias pra gente, né? Foi o jogo de volta da final da Libertadores de 2003. O Santos perdeu a ida lá na Bombonera por 2-0, 2 gols do Delgado, como falamos semana passada. E na volta, 3-1 Boca. O Santos até começou bem, né? A gente estava lá, esse jogo a gente não viu junto, se não me engano, acho que não. Não, Vini, na verdade eu entro no estádio, já estava 1-0 para o Boca Juniors. Eu não vi a cabeçada do Alex. Você ia comentar esse lance, né? Isso, eu ia falar que o Santos começou bem, começou apertando, de repente um golzinho ali mudava a situação. Mas o gol do Tevez aos 20 minutos praticamente liquidou a fatura, né? Porque aí o Boca abriu 3-0 no agregado. O Santos só foi reagir lá no final, já aos 29 do segundo tempo, com um golaço do Alex, uma bomba de fora da área. Golaço mesmo. Absurdo, o Alex, que melhor zagueiro que eu vi jogar no Santos, disparado. Com certeza, com certeza. E aí depois o Delgado de novo, naquele gol que o Fábio Costa sai loucão lá no meio campo. E no finalzinho de pênalti, um pênalti, acho que talvez o maior pênalti que eu já vi na minha vida, o Fábio Costa. Cara, não sei porque teve de 2005, né? Aquele no Tinga, que também foi muito... Cara, isso foi pior. Fábio Cara, não sei, mas é que ele foi com os dois. Ele foi bem, ali ele botou toda a raiva, assim. Toda a frustração, né, da perda do título, botou nesse pênalti. E aí o Schiavi fez 3-1 e os times estão desde 2003 sem jogar aqui no Brasil, né? Se a gente, óbvio, estamos em 2021, mas 17 anos e agora a gente vai ganhar, né, Fernando? 3-0, como você falou. Ou 1-0 com sofrimento, escolha a sua opção. Fernando, importante, cara, a gente está para fazer isso faz um tempão. A gente quer mandar um abraço para todo mundo que está falando com a gente aqui no YouTube e também lá no Twitter, cara. Muita gente comentando. A gente achou que ninguém ia assistir a gente, né? Além dos nossos amigos só os nossos pais. E os nossos familiares e amigos. Mas tem muita gente que agora a gente considera como amigo também, pode... continuar interagindo. Um abraço para o Juca, para o Hugo, para o Leonardo Guerreiro, para o Wesley, para o Marcos, para todo mundo que está falando com a gente. É canal aberto, se vocês tiverem sugestão também, pode mandar. Acho que foi o Wesley, né, que pediu um programa sobre os fundadores do Santos. A gente vai trabalhar nisso, com certeza. A gente quer continuar falando de história, de vez em quando dar um pitaco sobre a atualidade, mas o nosso foco aqui é falar da história, né, Fernando? Até porque a gente fala do presente, a gente fica... O emocional atrapalha, a gente fica muito... Eu não tenho... Eu não tenho estrutura também. Não tenho estrutura moral para isso. E também o nosso objetivo aqui é cultuar a história do Santos, né, Vini? A história mais bela do futebol mundial. E como são poucas, né? Os canais, podcast, nós somos o único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos. Né? Tem alguns canais aqui no YouTube que já tratam a história do Santos, e o canal do Wesley Miranda é fantástico nisso.
o maior o maior de todos os tempos. Entrem lá, se inscrevam lá que é muito bom. Tem um acervo maravilhoso. Inclusive, o Wesley colocou recentemente o jogo completo Santos e Nacional Libertadores de 2003, viu, Vini? Que foi um desespero em Vila Belmiro. Foi ali que eu comecei a ficar Mas careca. isso não é gatilho, não vai ter desespero, não vai ter pênalti na Vila Belmiro, pelo amor de Deus. Isso, nesse jogo do Nacional aí, o Fábio Costa, ao contrário que ele fez contra o Boca, que ele falhou em alguns gols, ele brilhou demais. Ele tinha falhado no tempo regulamentar, mas nos pênaltis ele brilhou. Sim. E foi ali que eu comecei a ficar careca, porque aquele dia foi tenebroso. E só para terminar, Fernando, para deixar o recado, para quem gostou do vídeo, dá o like aí, deixar o joinha. Legal. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva aí embaixo. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Quem quiser seguir, trocar uma ideia também pelo Twitter, @AmigosUrbana. A gente também está lá no Instagram. No Instagram a gente não dá tanta atenção assim, mas a gente está por lá também. Nós somos vintage. É isso aí. Volta ao Orkut. Valeu, galera. Boa sorte ao Santos e tomara que a gente volte para falar de uns jogos para sempre aí, que não vai ter, né? Final. Santos e Palmeiras não jogou, né, em Libertadores, mas a gente... Mas vamos relembrar todas as finais e aí já dá para fazer um episódio bem maior, hein, Vini? Dá para fazer bem maior. A gente pode também explorar um pouco o histórico entre Santos versus brasileiros. Dá para a gente fazer umas brincadeiras aí. Legal. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.